Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Glória, glória, glórias. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Pai soberano, bendito e amado, diante desta palavra eu oro, Deus, para que o Senhor fale a cada coração aqui presente, fale também com aqueles que ouvem à distância, e que esta tua palavra venha nos abençoar. Por isso, meu Pai, usa a boca do pregador, fala através do teu Espírito Santo, e que esta tua palavra vá e produza frutos para o qual vai ser enviada. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado e amém. Abraão já tinha uma certa idade quando ele ouve esse chamado de Deus. Ele era um homem que já tinha bens, já era um homem com alguns pertences, empregados. De repente Deus fala para ele: olha, Abraão, você vai sair desta terra, da terra da tua família, e você vai para onde eu te enviar. E ele diz: tá bom. E continuando, diz aqui: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Detalhe: abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, quando você olha alguma pessoa abençoada, você logo liga que essa pessoa foi abençoada por intermédio de Abrão. E diz aqui no versículo 4: Então partiu Abrão, como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. E Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Você vê, o homem viveu praticamente uma vida e de repente ele recebe uma promessa de Deus. Deus fala: olha, larga tudo o que você está fazendo, deixa a sua família, os seus parentes, os bens, aquilo que você tem, possui, e vai para onde eu te indicar. Abraão poderia dizer: olha, eu já vivi a minha vida inteira aqui, já estou velho, não tenho mais condições de nada, estou cansado, ou estou bem aqui. Mas ele resolveu obedecer a Deus. E Deus faz essa aliança, essa promessa, dizendo: olha, Abrão, por teu intermédio, eu vou abençoar todos os povos da face da terra. Abrão, ele resolve então fazer como Deus mandou, e diz aqui no verso 5: e levou consigo sua esposa Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia conseguido amealhar, todos os escravos comprados em Harã, e tomaram o rumo das terras de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra, até o lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamada Carvalho de Moré, em Siquém. E naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Abraão percorre uma distância grande, ele caminha, ele vai em direção a essas terras de Harã, e o Senhor aparece a Abrão, e Deus faz uma promessa: é a tua descendência que darei esta terra.
Detalhe, Abraão tinha 75 anos de idade e não tinha filhos. E um homem com 75 anos de idade, ele pode ter filhos, mas é difícil. A sua esposa também já era idosa. E diz aqui, e Abraão construiu um altar ali dedicado ao Senhor, porque ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Ele reconheceu a presença de Deus, ele colocou ali um altar, que era um altar feito com pedras, marcando ali aquilo que tinha acontecido, e diz, e dali prosseguiu Abrão, rumo às colunas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão passou para o Egito. Quando você olha uma palavra como essa, você poderia pensar, Abraão já velho, de repente ele começa a obedecer a Deus, vai caminhando, e ele vai para uma terra que ainda está sofrendo fome, dificuldade, e diz aqui no verso 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Se fosse uma pessoa sem fé, ela diria, eu acho que tudo isso foi algo do meu coração, foi algo que eu imaginei, porque eu estava com a minha família, idoso, bem, de repente eu ouço um chamado de Deus, eu largo tudo, começo a peregrinar por essa terra. Quando eu chego nessa terra, Deus fala que Ele vai, através de mim, dar toda essa terra para a minha descendência, e agora uma situação dessa. Não tenho outra escapatória, acho que me enganei, vou até o Egito, porque lá tem comida. Abraão poderia ter pensado tudo isso com razão, porque a promessa de Deus não havia se cumprido. E diz aqui, no capítulo 16 de Gênesis, no versículo 16, um pouquinho mais à frente. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Abrão acreditou naquilo, seguiu a ordem de Deus, foi peregrinar nessa terra estranha. Deus falou que, por intermédio dele, ele iria dar a uma descendência que herdaria aquela terra. De repente, Abrão não tem filhos, e quando ele tem 86 anos, nasce o primeiro filho. Só que não era o filho da sua mulher, era o filho da escrava. Porque quando ele vê que aquela promessa não se cumpre, a sua própria esposa, a Saraí, ela diz, olha, você já está ficando velho, eu também já passei dos dias de ter filho, e Deus prometeu que você vai ter um filho. Então, melhor você ficar com a Agar, que é a nossa escrava, ela vai gerar um filho para que você tenha descendência, senão essa promessa não vai se cumprir. E ele aceitou aquilo. E diz aqui, com 86 anos, nasce o seu filho Ismael. 11 anos tinham se passado desde que Abraão ouviu aquele chamado de Deus e ele saiu peregrinando.
um homem que tinha 75 anos de idade, sai com a sua mulher, com o seu sobrinho, com os seus escravos, com alguns bens, e ele começa a peregrinar. E Deus diz, vai para cá, vai para lá, vai ali. Ele vê as terras produtivas de Canaã. Deus fala, olha, todas essas terras eu vou dar para a sua descendência. E nada acontece. E de repente ainda, além de nada acontecer, começa a ter fome, escassez de alimento. Abraão não consegue mais sustentar a sua família. De repente ele vai até o Egito, fica por lá um tempo. Ali ele passa uma dificuldade porque o faraó se encanta com a mulher dele, ele é obrigado a mentir, dizer que é irmã, e de repente Deus protege Abrão, e o faraó descobre que ele mentiu, que aquela Saraí é a esposa dele, não tinha tocado nela, e Abraão passa tanta tribulação, 11 anos nessa dificuldade, e ele tinha uma promessa de Deus. E um detalhe, um homem já idoso. Nasce o primeiro filho da escrava, que não era o filho da promessa, esse filho Ismael, e ele olha, quando Deus fala, olha, esse é o filho da escrava, não é o filho da promessa. E Deus diz para Deus, mas esse é meu filho também. Deus diz, eu entendi o teu recado, Abrão, e eu vou abençoar esse teu filho da escrava Ismael, e por meio dele, nações também virão, que deu origem à Palestina. Por isso que a Palestina e Israel não se dão. O Isaac, o filho da promessa, Israel. Ismael, filho da escrava, origem da Palestina. E você vê que essa luta continua até hoje. A Palestina reivindicando os territórios de Israel, Israel dizendo que a Palestina não tem direitos porque não teve o filho natural. E continuando aqui no capítulo 17, versículo 1, diz assim: quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. E eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas daqui para frente teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. E te tornarei extremamente fecundo, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus, e o Deus de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a mim, quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e os teus descendentes de geração em geração. Você olha, com 86 anos ele gera o filho da escrava. Se passam mais 13 anos, de repente Deus aparece para Abraão e repete aquilo que ele já tinha dito lá atrás. Olha, Abraão, essa terra vai ser da tua descendência, por intermédio de ti vão vir nações, eu vou abençoar todos os povos da terra, eu te tornarei extremamente fecundo. 99 anos. Já tinha passado muito tempo e Abraão permaneceu na fé. Abraão acreditando na promessa de Deus. Passou dificuldade. E aqui quando a gente lê
a gente não consegue imaginar, mas se você parar um pouco e pensar, pensa em alguém idoso, com 75 anos de idade, que recebe um chamado de Deus para peregrinar numa terra que não conhece, num lugar árido, quente, 40 graus, andando em camelos, andando a pé com toda a sua família, e andando sem direção, porque Deus dizia, vai para cá, vai para lá, vai para lá, e de repente, quando Deus aparece, Deus diz, não, eu vou te abençoar, você vai ter os teus filhos, e por intermédio de ti, essa aliança vai ser perpétua. Eu vou abençoar todos os povos da terra através de você, Abraão. O tempo passa, nasce aquele filho da escrava, ele fala, bom, agora eu tenho um filho, vai ser o cumprimento da promessa. Deus diz, não, não é esse. Passa mais um tempo, mais um ano ainda depois, mais 13 anos, e Deus aparece e diz, olha, a promessa está de pé. A aliança que eu estabeleci com você continua. Ela é válida, pode crer, você vai ter a sua descendência abençoada. E prosseguindo aqui no versículo 15 do Gênesis capítulo 17, depois de 13 anos, diz assim, e determinou Deus a Abraão, a tua mulher Saraí, não mais chamarás de Saraí, mas seu nome passa a ser Sara. E eu a abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceder e dar à luz um filho? Você vê que Abraão estava com 100 anos, a mulher com 90, dois idosos, num tempo que as dificuldades eram grandes, o próprio local que eles moravam, numa terra árida, não era propício. E no versículo 18, então Abraão sugeriu a Deus, concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne o meu herdeiro. Ele se lembrou do filho da escrava que tinha ido longe. Ao que Deus lhe contestou, o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe dará o nome de Isaque, e eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, que são os palestinos, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. E assim que terminou de falar com Abrão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. 25 anos se passaram desde que ele ouve o chamado de Deus e desde que ele comece a viver a promessa. Hoje, quando você fala de bênçãos, quando você anuncia que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele tem um projeto na vida de cada um, o mundo é tão dinâmico que as pessoas não têm mais paciência para aguardar a promessa de Deus. Esse homem chamado Abrão, hoje ele representa o pai da fé, porque ele acreditou na promessa de Deus. Todas as coisas pareciam contrárias
a idade, a sua mulher, que já tinha passado do tempo da fertilidade, a dificuldade da fome nas terras que Deus mandou ele e disse que daria como herança, o filho da escrava que ele pensa que vai ser o herdeiro da promessa, e aí ele começa a crescer junto com Isaac, ele é mais velho, e aí há uma confusão entre as crianças, porque esse Ismael começou a ironizar ou satirizar como criança, com 13 anos, o Isaac, e a Sara, ela fica irritada e ela diz, olha, não dá para ficar mais os teus 2 filhos aqui, porque Ismael está querendo prejudicar o Isaac, e é melhor que você dispense. E Abraão fala com Deus em oração, e Deus fala, pode mandar que eu cuido dele. E ele vai embora com a sua mãe Agar, que era escrava. Tantas coisas que passa, mas ele continuou acreditando. 25 anos desde que ele ouve aquele chamado de Deus, dizendo, olha, sai dessa terra, sai dessa comodidade, sai da tua parentela e vai para as terras que eu te mandar. E ele continua, ele persevera, ele insiste, porque ele acreditou na palavra. Muitas pessoas, hoje, nos dias atuais, elas não têm mais paciência para acreditar naquilo que o Senhor fala. Elas ficam sempre pensando que não vai acontecer, que elas estão acreditando num Deus que não faz mais milagres. Isso impede que o Senhor opere. Aqui no Salmo 91, lá no versículo 7, diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Salmo 91, no versículo 7. E aqui no Salmo 91, no versículo 7, diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Teve um cidadão que ironizou esse salmo, e ele diz assim, olha, 1000 ao meu lado não caíram, 10.000 à minha direita também não caíram, mas somente eu fui atingido. Porque ele quis parafrasear o salmo com ironia, dizendo, olha, todos ao meu lado estão abençoados. Esses 1000 do meu lado ficaram em pé. Esses 10.000 à minha direita também. Mas eu fui atingido. Como quem diz, tudo isso aí é uma besteira. Porque tudo vai acontecer de acordo com aquilo que tiver que acontecer. As pessoas vão nascer, vão viver um tempo, alguns vão ser mais felizes, alguns vão ser ricos, outros pobres. E tudo vai acontecer como tiver que ser. Porque é a natureza da vida. E a pessoa, quando ficar velha, ela vai ficar enferma, doente, ela vai sofrer, vai perder a própria identidade. Não foi o que Abraão viveu, porque ele acreditou. E as pessoas, elas olham para as suas condições físicas, às vezes condições materiais, e elas dizem, não, eu não vou conseguir. Mas esse salmo, ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, Deus, Ele tem um refúgio, Ele tem um lugar à sombra do Onipotente, onde você pode passar as tribulações, as dificuldades, mas você vai ter paz no teu coração. É aquilo que Jesus disse, e eu vos deixarei
a paz que excede a todo entendimento. E muitas vezes as pessoas dizem, mas que paz é essa? É a paz psicológica que faz com que você não perca o equilíbrio, com que você não perca a razão do teu viver, e você continue no meio de todas as dificuldades, crendo como Abraão. E ele diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Passarinheiro é o diabo, porque a arapuca era algo que no meu tempo se fazia, ou você pegava e construía uma casinha de bambu, tipo de uma pirâmidezinha, ou você pegava um cesto ou uma bacia e você colocava um pauzinho segurando a beirada e ali debaixo você colocava alpiste e punha um barbantinho. Quando o passarinho entrava lá, você puxava aquele pauzinho e o passarinho ficava preso. Era a arapuca, que até hoje se usa para caçar passarinho. E aqui, o salmista ele compara o inimigo a esse que faz arapuca para te prender. E de uma maneira inesperada, que nem o pássaro que está ali tranquilo, aquela arapuca cai e o aprisiona. E assim são as pessoas do mundo, que muitas vezes nas suas ilusões, na ilusão do dinheiro, ela acha, não, agora está tudo bem. Eu consegui um patamar excelente. Eu posso ter uma vida regalada porque eu posso morar em qualquer lugar do mundo que eu escolher. Muitos ditadores viveram assim. Eles conquistaram fortunas e acharam que aquilo era o poder, que fariam com que eles dominassem o mundo. Aqueles imperadores romanos, eles se julgavam o próprio Deus. Faziam arbitrariedades, malignidades, porque eles diziam, não, eu posso fazer, porque eu sou o Deus. E aquilo foi fazendo com que as pessoas se tornassem cada vez mais acreditando somente na sua força. E de repente vem aquele laço do passarinheiro, derruba com elas, e elas acabam como se fosse uma planta que secou. Porque esse é o destino final de todo ser humano. E quando você olha um salmo como esse, ele diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. No versículo 5. O que é o espanto noturno? Aquela pessoa que tem pesadelo. O que seria a seta que voa de dia e de noite? A bala perdida que hoje se vê. As pessoas estão aí, de repente, acontece uma bala perdida, mas ele diz, olha, não temerás isso, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que ansole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. É uma promessa de Deus, de colocar anjos ao lado daquele que crê. Abraão creu, passou dificuldades, mas a promessa acabou acontecendo. E voltando lá em Gênesis 21, capítulo 5, diz assim, Gênesis capítulo 21, versículo 5. E era Abraão de 100 anos de idade, quando lhe nasceu o seu filho Isaque. Então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta notícia, muitos se alegrarão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara
ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu, foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. 25 anos, até que ele olha aquele filho no colo de Sara, sendo amamentado, e ele fala, Deus cumpriu a sua promessa. Agora, você imagina se fosse hoje, alguém que ouvisse, no meio da sua oração, a voz do Senhor falando, dizendo, olha, eu vou te abençoar em algo que você vai fazer. Faça dessa maneira, que é uma direção e você vai ser abençoado. Se você fosse casado, será que teu parceiro, ou a tua parceira, o teu cônjuge, o teu marido ou a tua mulher, iria acreditar? Ou iria falar, não, isso é uma divagação sua. Talvez seja um filme que você assistiu, uma novela, um livro que você leu. Mas tudo isso é uma coisa da sua cabeça. Ou a própria pessoa imaginasse, olha, isso aqui eu acho que eu sonhei. Porque quantas vezes o Senhor tem falado em cada coração que busca, e a pessoa ouve a voz de Deus, mas não acredita. Porque ela fala, não pode ser. Será? Porque quando você começa a imaginar a grandeza de Deus, que através de uma palavra determina as ordens, as estrelas, ao mar, ao céu, você começa a dizer, mas que força é essa? Que força sobrenatural é essa? Que através de uma palavra diz, haja luz, e se fez luz. Que palavra poderosa é essa que diz, olha, haja separação entre terra e água, e ali começa a se formar os oceanos? É incompreensível ao ser humano, porque o ser humano, ele trabalha justamente na forma contrária. Tudo que você possui, tudo que você tem, é com a força do teu braço, das tuas mãos. Você tem que se esforçar, e o próprio Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. E de repente você comparando, você, eu, qualquer um de nós, qualquer ser humano, com o poder de Deus, fica incompreensível. Porque Deus, Ele pode criar todas as coisas num flash, num piscar de olho. E assim Ele diz que Ele vai criar o novo céu e a nova terra. E num piscar de olho, Jesus vai voltar e vai resgatar a sua igreja. E num piscar de olhos, aqueles que estão aqui na terra vão serem arrebatados aos céus. E quando olharem, vão estar ao lado do Criador. Como um passe de mágica. É incompreensível, mas são promessas de Deus. Abraão fez com que ele se tornasse o pai da fé, porque ele acreditou na promessa. A promessa demorou 25 anos, no meio da dificuldade, um homem idoso, mas ele continuou fazendo o que Deus mandou. Teve momentos que ele duvidou? Teve. Quando ele dá risada, quando a Sara fica ali, quando ele diz, puxa, mas será, no versículo 17, capítulo 17, que nós lemos, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceder e dar à luz a um filho? Houve uma dúvida, porque ele é ser humano. E o ser humano, ele passa por momentos que ele vai dizer, puxa vida, mas parece que não vai acontecer. Parece que não vai dar resultado, que algo está faltando. Mas ele continua na direção que Deus mandou. E o segredo é esse. É você não desistir. É você persistir. É você perseverar. Por isso que Jesus disse, olha, pedi, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei, batei e vos abrirá. Porque todo que pede recebe. Todo que bate se abre. E o segredo é esse. É você não olhar
para as condições negativas do dia a dia, mas você olhar para a promessa de Deus. Hoje, o mundo é cheio de ciência e tecnologia. Tudo se explica. Na época de Abraão, quando chovia muito, é porque Deus mandou a chuva. Quando tinha um terremoto, é porque Deus sacudiu a terra. Hoje, o homem consegue entender os fenômenos meteorológicos, mas ele não consegue interferir, porque tudo continua vindo de Deus. Mas os cientistas, os conhecedores da ciência, eles zombam, eles dizem, não, isso tem explicação. Tudo tem explicação. Porque quando você não quer acreditar, como você disse outro dia, tem uma argumentação contrária? Tem. Mas precisa ver se a argumentação contrária é baseada na verdade, ou no ufanismo, ou na utopia, ou na falsa crença que a pessoa tem. Porque as religiões são formadas de quê? Falsas crenças. As pessoas acreditam fielmente naquilo? Acreditam. Mas a palavra de Deus é onde ela tem que ser alicerçada. E aí, quando ela lê um salmo como esse nós lemos, ela duvida, não, isso não pode acontecer. Porque o mundo é mau. Mas a promessa de Deus é que aos seus filhos Ele guarda, Ele livra, Ele protege, Ele exalta, Ele cura, Ele restaura, Ele levanta, Ele anda lado a lado. Agora você tem a opção. Crer no que fala o mundo ou no que fala Deus? É difícil acreditar na palavra de Deus. Mas se você acreditar, o Senhor Jesus disse, e todo aquele que crê verá a glória de Deus. E os sinais seguirão os que crerem. E Abraão, ele se torna tão importante que se você abrir no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, você vai ver a importância do Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim, a genealogia de Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você vê que Abraão teve o cumprimento da promessa. Todos da fé são filhos de Abraão. Passou tempo, Jesus veio da genealogia de Abraão. Você vê que é alguém que teve a promessa que se cumpriu. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 5, um pouco mais à frente, diz assim, que às vezes você imagina e diz, mas tudo isso que você leu de Abraão, de Jesus, é coisa da antiguidade, é coisa que era reservado aos judeus. Deus tinha uma promessa para aquele tempo, para Abraão. Não é uma coisa agora. O que adianta você falar isso? E hoje, nos dias atuais, continua? Gálatas capítulo 3, verso 5 diz assim, aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagre entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé, com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Versículo 7. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são
filhos de Abraão. Quem são os da fé na atualidade? Aqueles que são da fé. Quando você tem fé em Jesus Cristo, você passa a ser o quê? Um herdeiro da promessa. Que promessa é essa? Você vai ver daqui a pouquinho. E ele diz: estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios, os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, dizendo: por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Talvez você diga: eu até acredito, mas é que quando eu olho ao meu redor, parece que as coisas não estão acontecendo. Para Abraão também pareceu que nada ia se cumprir. 25 anos até que o segundo filho, o filho da promessa, nasce e ele vê aquilo. Não é de um dia para outro que vai acontecer. Como eu disse no último culto, existem coisas que há o processo, que você passa para que Deus vai te ensinando e você tenha condições de viver aquilo que ele quis. José viveu um processo, Davi viveu um processo, Abraão, de alguma maneira, se tornou o pai da fé, porque ele viveu um processo, ele soube aguardar. Tem momentos que Deus faz um milagre de uma forma instantânea. Lázaro estava morto, ele é chamado depois de 3 dias, o homem está morto 4 dias lá. Ele poderia ter ido antes, mas ele falou para aqueles que estavam com ele, quando ele recebeu o recado, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que ele chegou lá, Lázaro estava morto e enterrado. Eles poderiam falar: puxa, mas ele disse que não ia morrer, não era para a morte, agora o homem está morto e enterrado. Mas Jesus comprovou que não era para a morte, porque ele vai lá, ele ora a Deus, e ele diz: olha Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouviu, mas para que eles crescem, é que o Senhor colocou essa situação. Lázaro vem para fora, e Lázaro sai restaurado, vivo e andando. O milagre aconteceu, porque ali não tinha outra maneira, não tinha processo, não tinha tempo, era o milagre que tinha que acontecer, e a promessa de Deus é essa: se você precisar do milagre, ele vai fazer o milagre. Mas se você precisar passar do processo de aperfeiçoamento, faça como Abraão, continue acreditando, continue buscando, continue ouvindo a voz do Senhor. Talvez você diga: mas como eu ouço a voz do Senhor? Aquela voz que vai me trazer fé. Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela tem uma promessa: acrescentar fé no teu coração. E quando você conhece a palavra, então você faz como Jesus. No meio da tentação, você diz: mas está escrito. O salmo que nós lemos aí é uma promessa de Deus para aquele que acredita. As pessoas dizem: mas eu creio e eu oro, e tantas coisas ruins têm acontecido. Porque, na realidade, elas acreditam só nas dificuldades, porque é mais fácil você acreditar na dificuldade do que você acreditar na bonança. Porque se você não fizer nada, simplesmente o tempo anda, você envelhece, você acaba passando as dores da velhice. Se você não fizer nada, você empobrece. Se você não fizer nada, você não come.
Mas para você ter algo, você tem que produzir. E aí a dificuldade, porque é mais fácil você acreditar na desgraça do que na graça. Você vê programa de televisão, o que eles exploram? Desgraça, dá ibope, porque as pessoas conversam e falam no dia a dia, só desgraça. Vê lá no teu ambiente de escola, de trabalho, quando acontece algo ruim. Todo mundo não comenta, nossa, você viu aquele assalto que aconteceu? Mas vê se alguém fala lá, você viu, eu fui na igreja e uma pessoa tinha AIDS e foi curada e restaurada? Isso não dá ibope. É mais fácil acreditar na desgraça. Produtor de filme de terror, ele pega um boneco, ele faz com que o boneco coloque medo, pânico em todo mundo. Não criou o Chuck? Não foi um campeão de audiência? Porque as pessoas acreditam. Agora, acreditar em Deus, isso é para poucos. Por isso que Jesus disse, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Abraão foi chamado, mas ele só passou a ser escolhido quando ele acreditou. E no meio das dificuldades, na terra que Deus mandou, teve fome, teve que largar e ir para o Egito. Lá sua mulher é conquistada por Faraó. De repente, Faraó tem um sonho onde Deus fala, olha, não toque nessa mulher, porque essa mulher é mulher daquele lá. E aí o Faraó fala, por que você não me avisou que ela era a tua esposa, falou que era a tua irmã? E Abraão fala, não, porque eu tive medo. E eu sabia que ela era muito linda, e eu tive medo que você me matasse para ficar com ela. E aí o Faraó fala, mas Deus me visitou à noite, o teu Deus me visitou e falou, não toques na mulher de Abrão. Então vai com ela, e vai para as terras que você for. E aí o Faraó ainda deu presentes para Abrão, porque Deus mandou. Tudo porque Deus tem um chamado, e Ele é fiel para aqueles que ouvem o chamado e obedecem. Quando eu digo assim, olha, você tem um chamado de Deus, não é um acaso. Talvez você diga, quando eu estou aqui eu até creio que eu tenho um chamado. Quando eu ouço aí pela rádio onde eu estou, pelo site, eu até acredito. Mas chega na segunda-feira, no dia a dia, eu esqueço até. Mas é no meio da dificuldade que você tem que orar. É no meio da dificuldade que você tem que crer, você tem que confessar a palavra de Deus. E é por isso que ele fala, desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Lá no versículo 26 do mesmo livro de Gálatas diz, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Quando você ouve uma palavra dessa, você tem a confirmação de que realmente você é herdeiro da promessa. Se você acreditar em Jesus, se você acreditar na promessa da palavra de Deus, você passa a ser um herdeiro da promessa. Talvez você diga, mas que promessa é essa? As promessas que você passa a viver depois que você entrega a tua vida para Jesus. Você fala, olha, você poderia exemplificar as promessas para mim? Eu digo para você, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma promessa de Jesus, para que você tenha vida e vida em abundância. Talvez você diga, mas tem mais promessa? Sim, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos deixo a minha paz.
a paz que o mundo não pode receber. Mas eu deixo para vós a paz que excede a todo o entendimento. Qual é a promessa? Uma promessa de ter paz no coração. Não é para você viver angustiado, para você viver triste. Ver pessoas hoje são depressivas, são presas a calmantes, não dormem, porque não tem essa paz de Jesus. Qual é a promessa também que Jesus disse? Ele disse, olha, se você acreditar na íntima compaixão, na graça de Jesus, quando ele via um enfermo, a palavra de Deus diz que ele curava, porque Jesus era movido de íntima compaixão. Então a promessa qual é? De nos dar saúde. A promessa qual é? É de nós termos segurança, porque Deus, Ele é o guarda de Israel. Israel representa o seu povo. Hoje, nós não somos os judeus, mas nós somos participantes da promessa como filhos de Abraão. E ele disse, olha, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a promessa é essa. A promessa daquele guarda de Israel é a promessa que vem até nós, aonde no meio das tribulações, das lutas, Deus vai dar a vitória. Deus vai preservar a integridade da nossa vida. A promessa é o quê? De prosperidade, porque ele diz, olha, eu escolhi a vós para ser cabeça e não cauda. Não é para você andar rastejando, não. Eu vou levantar você. Talvez demore um tempo, talvez você vai passar por um processo de amadurecimento, como passou Davi, como passou José. Talvez Abraão, que é o pai da fé, ele viveu 25 anos de espera, mas ele creu, e isso foi considerado como o pai da fé, e a justiça de Deus veio sobre ele. Deus é fiel, a justiça de Deus vai vir sobre a tua vida. Qual é a promessa final? É a promessa da salvação, onde quando você for recolhido por Deus, Ele vai fazer com que você entre no seu reino, e você vai passar a eternidade ao lado do teu Senhor. E ali Deus deu uma promessa de que você o verá face a face, e você vai entender todos os mistérios que hoje o homem não consegue entender. Deus criou dessa maneira. A promessa que vai te dar vida aqui na terra e vai te dar vida na eternidade. Essa promessa é para todos. Sim, para aqueles que crerem. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crer e for batizado, este será salvo. Quem não crer, já está condenado. Há uma promessa de salvação. Há uma promessa de condenação. Não adianta as religiões dizer, não, a pessoa morreu em pecado, ele era um vil assassino que morreu sem chance de se arrepender. Mas ele vai para um lugar aonde é chamado purgatório. E os homens aqui na terra vão rezar missas e acender velas para ele. E Deus vai se compadecer. Ele vai passar um tempo naquele purgatório, vai purgar a mora. Quem estuda direito sabe o que é purgar a mora. E depois ele vai para o paraíso. Isso não existe. Ou você morre e vai para a salvação, ou você vai passar a eternidade longe do Criador. Essa é a palavra de Deus. As religiões, elas colocam atenuantes, porque é difícil você falar que alguém vai passar a eternidade longe de Deus. Mas o próprio Deus diz que é assim. É melhor você acreditar na palavra de Deus ou acreditar nas religiões. Muitos confundem, eles dizem, mas quando você é crente, você é evangélico, você não é uma religião que você segue. Você segue a
palavra de Deus. Você se torna um servidor do cristianismo, ou seja, você faz parte da igreja de Jesus, daquela igreja que ele veio fundar, daquela igreja que ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, ele vai estar com você. O inimigo vai tentar, muitas vezes, até se encapsular, fugir lá na sua fortaleza. Ele vai entrar ali, como se ali fosse a casa dele, o inferno, mas diz que as portas do inferno, supondo que isso aqui seria a porta do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque o povo de Deus mete o pé na porta, quebra a porta, vai lá e saqueia o inferno. Essa é a palavra de Deus. Talvez você diga uma palavra pesada. Lá em 1 Pedro diz que Jesus desceu lá nas profundezas do inferno, saqueou o inferno, colocou o inimigo para que todos vissem que ele foi um derrotado, e ali ele resgatou as chaves da morte que estava em poder do diabo. E ele disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque para Deus ele tem o poder da vida e o poder da ressurreição. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é para aqueles que creem. Por isso nós vamos orar. Talvez você diga: eu ouvi uma palavra como essa, eu quero viver essa promessa de Abraão. O que eu faço? E eu te digo: você entrega a vida para Jesus. Talvez você diga: eu já entreguei a vida para Jesus, mas teve motivos que me levaram a desistir. Não tive a persistência de Abraão. Não passaram-se 25 anos, mas passaram-se alguns meses, e eu dei as costas ao meu Senhor. Mas hoje, ouvindo uma palavra como esta, eu quero voltar a andar nos caminhos do Pai. Talvez você diga: eu quero que o Senhor coloque no meu coração essa mesma fé inabalável que agiu na vida de Abraão, que no meio das tribulações e lutas ele permaneceu e ele viu a glória de Deus. Eu não sei a situação, eu não sei o que te leva a uma reflexão, mas Deus sabe. E nesse momento ele está tocando lá nas profundezas do teu coração. Ele sabe o que te separa. Ele sabe qual é o teu problema, a tua angústia, a tua dor. Sabe quais são os teus prazeres, a tua alegria. Porque Deus, Ele conhece a cada um de nós. Seja filho ou seja criatura. Mas todos foram criados por Deus. Mas aqueles que receberem Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador, eles são transformados de criaturas em filho. E é por isso que eu falo para você: se você nunca entregou a vida para Jesus, hoje é momento de você orar, de você entregar a vida para Jesus. Talvez você diga: olha, eu entreguei a vida para Jesus, mas no meio das tribulações eu me afastei. Eu acabei ficando chateado. Eu acabei ficando aborrecido. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, ele acontece quando você entrega a vida para Jesus, quando você cumpre o ritual do batismo, do arrependimento. Aí você passa a ser filho de Deus e passa a ser herdeiro da promessa, assim como foi Abraão e a sua descendência.
Por isso nós vamos orar. Se você aí onde você está quer entregar a vida para Jesus, ore comigo dessa maneira. Senhor, meu Deus e Pai, eu ouvi esta palavra e nesse momento eu quero entregar a minha vida para Jesus. Por isso eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, em nome de Jesus, me abençoa, assim como o Senhor abençoou a Abraão. Eu quero fazer parte desta palavra de promessa e eu quero viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Olha, Senhor, também para esse que nesse momento ora, que se afastou dos teus caminhos, mas ouvindo essa palavra, quer andar novamente, segundo tudo aquilo que o Senhor prometeu. Aquilo, meu Pai, que está descrito lá no Salmo 91, que nos dá o esconderijo do Altíssimo, que diz, meu Pai querido, que à sombra do Onipotente nós descansaremos. Por isso, meu Pai, nós queremos acreditar e confiar. Então olha, meu Pai, para esses que oram nesse momento, nesses que ouviram a Tua palavra, e abençoa, Deus, no cumprimento de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Porque eu sei, meu Pai, que na Tua palavra diz que nós teremos vida e vida em abundância, paz, saúde e segurança, prosperidade e salvação. Então, meu Deus, enquanto nós estivermos aqui na terra, nos ajude a viver na segurança daquele que se refugia em Deus, para que todas as Tuas promessas sejam vivas e se cumpram em cada vida que participa desse momento de oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te louvamos. Em nome de Jesus, meu Deus, nós Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom e que as Tuas promessas, elas se cumprirão na nossa vida, segundo as Tuas promessas e segundo a Tua palavra. Muito obrigado, eu Te agradeço, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Aleluias.